Atenção, atenção, gente, vamos correr aqui 1 hora em ponto, porque o governador Belivaldo realizou esta manhã essa reunião com o Comitê Técnico Científico e de Atividades Especiais para uma avaliação do cenário epidemiológico do estado. Logo depois da reunião, o governador, em entrevista coletiva à imprensa, vamos saber como está isso agora com a Jéssica Cruz, que está no Palácio dos Despachos. É isso, Jéssica, por gentileza. É isso, Sérgio, mais de 2 horas de reunião e nós temos já atualizações com relação à quantidade de pessoas em bares e restaurantes e também das festas agora de fim de ano. A gente vai conversar com ele, o governador Belivaldo Chagas. Muitas mudanças, governador? Olha, muita preocupação, essa é que é a verdade. Eu confesso que de todas as reuniões que fizemos com o comitê no decorrer de toda a pandemia, essa foi a reunião mais tensa, mais preocupante em função dos números que foram apresentados, principalmente num trabalho que foi feito pela Universidade Federal de Sergipe, que mostra que a segunda onda é uma realidade e que teremos um pico bem maior do que aconteceu na primeira onda. Nós temos a possibilidade, de já no mês de janeiro ver a rede estrangulada, entrando em colapso por conta da quantidade de leitos de UTI. Nós estamos, nesse momento, com 138 leitos. Nós aumentamos mais 10. Estamos contratualizando com a Renascença para, ainda esta semana, abrir mais 18. Estamos tentando, junto ao Hospital de Cirurgia, abrir mais 10. E estamos trabalhando também para abrir mais 10 leitos de UTI no Hospital Regional de Estância. A ideia é que a gente avance para que, no mês de janeiro, a gente chegue a 180 leitos de UTI, mas com o risco disso não dar conta. Vai ficando difícil conseguir o profissional médico e, infelizmente, os números estão mostrando que hoje nós somos o estado do país com maior RT. É uma taxa de transmissão que está em 1,87. Significa dizer que para cada 100 pessoas com vírus, elas estão contaminando 187. É um crescimento de curva impressionante. Uma média possível de óbitos na faixa de 9 óbitos por dia, se isso não retroceder, se isso não melhorar, se isso não recrudescer. Isso vai significar dizer 270 óbitos por mês. E a gente tem que ter responsabilidade por conta disso. Muito cuidado agora com os eventos de final de ano. Nós vamos reduzir a quantidade de pessoas nos bares, restaurantes e nos eventos também. Volta a 50% a ocupação máxima do ambiente dos bares e restaurantes. E os eventos que estavam autorizados para que tivéssemos 300 pessoas em ambiente aberto e 200 em ambiente fechado, vai ser reduzido em 50%. O apresentador Sérgio Cursino tem uma pergunta a fazer, Sérgio? Sim, eu gostaria de entender também, governador, quais são as medidas referentes à prevenção. O quanto é importante, governador Belivaldo, com relação à conscientização das pessoas, o que podemos fazer afinal? Governador, o apresentador Sérgio Cursino quer saber com relação à prevenção, à conscientização das pessoas. E aí eu já aproveito para perguntar também com relação à fiscalização desses bares e restaurantes e das festas. Olha, nós estamos intensificando essas fiscalizações. Nós não deixamos em nenhum momento de fazer campanha educativa no rádio, jornal e televisão. A própria imprensa exerce esse papel com muita força, com muita responsabilidade, mas infelizmente a gente observa que as pessoas não estão seguindo as orientações. É uma questão de consciência. Ninguém vai fazer acontecer a melhoria disso aí sozinho, não. O Estado só vai fazer a sua parte, mas se a população não entender da importância do uso da máscara, da importância do distanciamento, da importância, às vezes, até do isolamento, do álcool em gel, aí fica difícil. A gente percorre as ruas da cidade e a gente observa centenas de pessoas circulando sem uso da máscara, pessoas se aglomerando, finais de semana com as praias cheias. Então, veja, tomamos algumas medidas hoje, vamos acompanhar até o final do ano. Essas medidas de redução de espaço em restaurantes e de quantidade de pessoas e eventos, ela vai prevalecer entre os dias 18 de dezembro a 9 de janeiro. Se melhorar, confesso, estou achando muito difícil, a gente volta ao que era. Se não, a gente vai ter que apertar a partir de 9 de janeiro, infelizmente. E teremos que fazer isso
em defesa da vida das pessoas. Não pode ser diferente. Eu sei que desde a semana passada vocês estão em reunião com membros do Ministério da Saúde para discussão do cronograma para imunização. Há também a questão dos insumos. O governo tem o planejamento de compra de insumos, apesar de não termos a vacina ainda? Olha, eu acabei de receber um convite da Presidência da República para o lançamento oficial do Plano Nacional de Imunização amanhã às 10 horas em Brasília. Confesso que não decidi ainda se irei de forma presencial ou se tiver como participar de forma via videoconferência, farei isso. Mas a partir do momento que oficialmente o Presidente da República, o Governo Federal, anuncia o seu Plano Nacional de Imunização, fica fácil para que os estados possam entender o que fazer. Ora, nós somos uma população de 2.200.000 habitantes. Significa dizer que eu vou ter que ter mais de 4 milhões de doses, porque você vai vacinar a população por 2 vezes. A primeira vacina, 20 dias depois, a segunda. O custo médio da vacina dessa aí está em torno de $10. Quem vai bancar essa conta? O governo federal, porque é a obrigação dele. A partir de que momento? Nada disso foi dito até o presente momento. Mas, enfim, como está previsto o lançamento oficial para amanhã, vamos ver o que é que vem de Brasília para que a gente efetivamente possa entrar, né, na logística, na campanha e ver de que forma isso vai acontecer nacionalmente. Eu sei que a dúvida da população, apesar de o senhor já informar com relação à redução da quantidade de pessoas em bares e restaurantes, é com relação às próximas medidas, caso nessas próximas semanas os números não diminuam. Há previsão, inclusive, de mudança nesse calendário da escola, do comércio? Há um pensamento sobre isso? Discussão sobre isso? É possível até que a gente tenha que usar aquela tabela anterior, com aquelas fases laranja, amarela, verde. Tudo é possível. O que eu não posso é correr o risco de ver a rede entrar em colapso. Não está fácil conseguir profissionais médicos para que a gente possa ter de novo a quantidade de leitos que tivemos. Nós chegamos a 209 leitos, só para UTI Covid, na rede pública. Nós ontem fechamos o relatório de pessoas que estão internadas, com um total de 272 pacientes internados na rede pública privada, né, na rede pública e privada hospitalar. Isso é preocupante. As pessoas estão morrendo nas enfermarias, sem dar tempo sequer de chegar no UTI. Não é que não tenha vaga na UTI, não. É que entra em crise e acaba falecendo na própria enfermaria. Então, é preocupante. Devo dizer que estou assustadíssimo, preocupado e tenho que ter a responsabilidade de tomar medidas. Sempre disse que a gente flexibiliza. Se todos colaborarem, continuaremos flexibilizando. Se há falta de colaboração e, portanto, a necessidade de fechar tudo de novo, fecha-se sem nenhum problema. Vai ficar prevalecendo, né, como está aí, com a alteração de hoje até o dia 9 de janeiro, mas a partir de 9 de janeiro, se necessário for, vamos começar a fechar tudo de novo para que a gente volte a ter a tranquilidade que a gente tanto sonha. Eu vou aproveitar que o senhor falou sobre os hospitais, os leitos, e muitos pacientes entram no hospital e acabam pegando Covid dentro do hospital. Há alguma medida com relação à higienização sanitária dos hospitais nos próximos dias? Isso é feito constantemente. Às vezes há casos, mas normalmente o que a gente tem recebido são pessoas que têm chegado ao hospital por uma crise qualquer de saúde e que, se necessário for, por exemplo, ir para a UTI, antes de ir para a UTI, ele é testado para saber se ele está com Covid ou não, para não correr o risco de colocar ou numa UTI ou numa enfermaria, não Covid, eles estão de Covid. Essa preocupação tem. Um caso ou outro de adquirir dentro do hospital, o hospital é um ambiente que também, né, é passível disso acontecer. Mas tem tido, sim, uma ação constante por parte das secretarias, dos hospitais de um modo geral, para que se evite esse tipo de acontecimento. Governador, muito obrigada pelas informações. Sérgio, com você. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, governador, pela atenção para conosco, nosso sistema Atalaia de Comunicação. E eu faço minhas, na verdade, todas as palavras ditas pelo governador. Há o agravante que eu aqui comentei com você com relação à licenciosidade da campanha eleitoral que nós assistimos aqui. Aquilo não era para ter acontecido. Já estamos encerrando, só um minutinho, só concluir o raciocínio, 1h08. Cláudio Luiz já está chegando. Então, isso me chamou muita atenção. Então, houve uma liberdade em excesso com relação à campanha política. Eu diria até uma certa libertinagem. Quando, na verdade, naquele momento, nós precisávamos ter consciência do que nós vivíamos, daquela situação.
E eu comentei muito aqui com você de maneira sistemática. Então, é o que a gente está vivendo.